varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet, no YouTube. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da Palavra do Senhor nosso Deus Céu, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único. No Antigo Testamento, na leitura dos livros proféticos, do livro do profeta Ezequiel, Um Coração Novo, é o 7º livro profético, o 35º livro do Antigo Testamento. No vídeo anterior nós fizemos a leitura do capítulo 40, em todos os seus 49 versículos. Nós fizemos do primeiro tópico, a cidade sobre o monte, até o 9º tópico, deixa eu ver aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, justamente. Nós fizemos aqui a leitura até o pórtico do lado norte, que é o tópico 9. Até os seus, aqui ele é composto, já até o número 37, versículo 37, né? O 9º tópico. Então nós continuaremos hoje a leitura do capítulo 40, já na quinta parte do livro do profeta Ezequiel, Deus no meio do seu povo, né? Capítulo 40, dos seus 49 versículos, que já fizemos até o tópico 9 no capítulo, no vídeo passado, né? Que o tópico 9 vai justamente até o capítulo 30, ao versículo 37. Nós vamos iniciar hoje, vamos dar continuidade à leitura do capítulo 40 do profeta Ezequiel, do livro do profeta Ezequiel, no seu tópico 10, anexos dos pórticos, a partir do seu versículo 38, que até o 37 nós fizemos no vídeo anterior. Então vamos. Capítulo 40, no livro do profeta Ezequiel, nos seus 40, já na sua quinta parte, Deus no meio do seu povo, né? No 10º tópico, a partir do versículo 38. Anexos dos pórticos. Havia uma câmara com a entrada no vestíbulo do pórtico. Aí era levado o holocausto. No vestíbulo do pórtico se encontravam 2 mesas de um lado e 2 do outro, para a imolação do holocausto, do sacrifício pelo pecado e do sacrifício de expiação. Do lado de fora de quem subia pela entrada do pórtico, na direção do norte, estavam 2 mesas, de um lado, repetindo, do lado de fora de quem subia pela entrada do pórtico, na direção do norte, estavam 2 mesas, e do outro lado do vestíbulo também havia 2 mesas. Havia assim 4 mesas de um lado e 4 do outro, junto ao pórtico, ou seja, ao todo 8 mesas em que se fazia a imolação. Além disso, havia 4 mesas para o holocausto, feitas de pedras de cantaria, cujo comprimento era de 75 centímetros, a largura de 75 centímetros e a altura era de meio metro. Sobre essas mesas eram depositados os instrumentos com que eram imolados os holocaustos e o sacrifício. Pelo lado de dentro, ao redor, havia rebordos de 1 palmo de comprimento. Sobre as mesas ficava a carne da oblação. Depois o homem conduziu-me para o pátio interno, onde havia 2 câmaras. Uma do lado do pórtico norte olhava para o sul. A outra do lado do pórtico sul, olhava para o norte. O homem disse-me: essa câmara que olha para o sul é reservada aos sacerdotes que fazem o serviço do templo.
A câmara que olha para o norte pertence aos sacerdotes que fazem o serviço do altar. Eles são os filhos de Sadoque, que, dentre os filhos de Levi, se aproximam de Javé para o servirem. Ele mediu em seguida o pátio. Era quadrado e tinha 50 metros de comprimento por 50 de largura, e o altar ficava diante do templo. Décimo primeiro tópico: o vestíbulo do templo. 11º tópico, o vestíbulo do templo, não é? Depois, o homem conduziu-me para o vestíbulo do templo e mediu os pilares do vestíbulo. Tinha 2,5 metros de um lado e 2,5 metros do outro. A largura do pórtico tinha 1,5 metro de um lado e do outro. O comprimento do vestíbulo era de 10 metros e a largura media 6 metros. Havia 10 degraus para subir até ele. Junto aos pilares havia colunas, uma de cada lado. Então, capítulo 40 do livro do profeta Ezequiel, ainda na sua quinta parte, né? Iniciando na leitura da quinta parte do livro do profeta Ezequiel, Deus no meio do seu povo. Vamos ver aqui direitinho. Primeiro tópico, a cidade sobre o monte. Segundo tópico, a muralha externa. Terceiro tópico, pórtico oriental. Quarto tópico, pátio externo. Quinto tópico, pórtico do lado norte. Sexto tópico, pórtico do lado sul. Sétimo tópico, o pátio interno e o pórtico do lado sul. Sétimo tópico, pórtico oriental. Oitavo pórtico, o pórtico do lado norte. Nono tópico, anexos dos pórticos. E 10º tópico, o vestíbulo do templo. Lê novamente, dá tempo. Eu só faço quando, vamos ver. Tópico 1, a cidade sobre o monte. Tópico 2, a muralha externa. Tópico 3, o pórtico oriental. Tópico 4, o pátio externo. Tópico 5, o pórtico do lado norte. Tópico 6, o pórtico do lado sul. Tópico 7, o pátio interno e o pórtico do lado sul. Tópico 8º, o pórtico oriental. Tópico 9º, o pórtico do lado norte. Tópico 10º, anexos dos portos, e tópico 11º, o vestíbulo do templo. Exatamente. Vamos ver aqui. Exatamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente. São 11, né? 11 tópicos. Concluídos aqui a leitura do capítulo 40, vamos para as explicações, para ver se dá tempo, né? As explicações. 40, 48. Né? A ruína de Jerusalém e o exílio não são a palavra final de Javé. Pelo contrário, ele só espera que o seu povo se converta para receber vida nova, radicalmente diferente da vida idolátrica de antes. Os capítulos 40 a 48 mostram essa vida como realização do projeto de Javé para todos aqueles que se comprometem com ele. Apoiado na fé, o profeta contempla essa vida futura, apresentada simbolicamente na forma de uma nova Jerusalém. Esta, na cidade, nada mais é do que esta, na verdade,
nada mais é do que um templo para onde Javé retorna a fim de viver no meio do seu povo e dar-lhe vida. Ezequiel começa salientando que Javé abandona a sociedade corrupta para não ser cúmplice dela. 10, 18 a 22. E o livro termina apresentando o retorno de Javé para o meio do seu povo, a fim de construir com ele a cidade da justiça e da vida. A partir desse dia, o nome da cidade será Javé está aí. Esta parte do livro serviu de inspiração para os capítulos finais do Apocalipse de João, conforme Apocalipse 21, 1, 22, 5 e notas. Paz do Senhor, meus irmãos. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do livro do profeta Ezequiel no seu capítulo 41. Paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades até lá.